Olá, seja bem-vindo ao canal da Cronologia Bíblica no YouTube. Que Deus abençoe a todos vocês. E continue assistindo, compartilhando, curtindo, para que essa mensagem alcance muitas pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E com base no que já postamos e também no que já analisamos à luz da matemática, da física e da astronomia, nós agora vamos colocar uma cronologia bíblica completa, do ano 1 ao ano 6000, baseado no que a Bíblia informa, e a gente poder calcular e os cálculos que já demonstramos também antes, conforme já disse, e vamos ver mais ainda um pouco, e vai dar claramente, vai chegar a essa conclusão, né? Nós chegamos à conclusão certa de que o ano 2000 ele vai estar muito próximo de chegar. Aliás, o ano 6000, né? Não o ano 2000, o ano 6000. Gênesis 5 traz uma cronologia, a primeira cronologia da Bíblia, e que já foi denominada de cronogenealogia, porque ela amarra, né, a idade da paternidade do patriarca ao filho e de um filho a outro, de maneira que não tem como permitir que há alguma lacuna, ou seja, que, por exemplo, Adão tenha sido avô, bisavô ou tetravô de Sete, ou de Sete ter sido um tataravô, como diz a linguagem, né? O pentavô de Enos. Não existe, não tem como ter esse espaço, nessa lacuna, devido a esse aspecto da cronologia que é única na Bíblia, né? Só Gênesis 5 e 11 tem esse aspecto único de poder fazer a engrenagem, aí, a ancoragem para amarrar, né, o pai ao filho sem que permitisse que houvesse aí nenhuma lacuna. Então, como a gente pode calcular aí os primeiros 7 patriarcas, né, os primeiros 9? Então, Adão teve o primeiro filho com 130 anos, mas lembre-se que Adão nasceu no ano 1, na cronologia, na contagem da cronologia, né, no calendário, não existe o ano 0, ninguém nasce no ano 0. Então, Adão nasceu, né, quando ele foi criado no ano 1. E ele teve filho com 130 anos, ou seja, no ano que Adão teve 130 anos, era o ano 131. Qual a idade de Adão? 130 anos. É a mesma coisa hoje, a gente está em 2026, qual a sua idade? A minha idade por exemplo, você pode dizer que é 50 anos, 60 anos, 30 anos, com base no ano que você nasceu. Então Adão nasceu no ano 1. Então quando ele teve o primeiro filho, chamado Sete, era o ano 131. E qual era a idade de Adão? 130 anos. E assim sucessivamente. Sete teve Enos com 105 anos e, no caso aqui, já era o ano 236. E Enos teve Cainã com 90 anos no ano 326. Cainã teve Malaliel com 70 anos no ano 396. Malaliel, aos 65 anos, teve Jared e foi o ano 461 quando nasceu Jared. E Jared, então, foi que gerou Enoque quando ele tinha 162 anos. Isso, Enoque nasceu no ano 623. Enoque, por sua vez, gerou Metusalém quando ele tinha 65 anos. Então, Metusalém nasceu no ano 688. E Metusalém, com 187 anos, gerou Lameque, que no ano 875. E Lameque foi o pai de Noé. Então, Lameque só foi pai com 182 anos, então foi no ano 1057 que Noé nasceu. A idade, observe, total geral das idades do patriarca é 1056, né? De acordo com a idade dos patriarcas. Mas lembre-se que como a gente começou a contar do ano 1 e não do ano 0, então o ano é 1057. Daí vai servir de base para a gente prosseguir agora para o dilúvio. A Bíblia diz que o dilúvio ocorreu no ano 600 da vida de Noé. Se Noé nasceu no ano 1057, 600 anos depois dá 1657. E o dilúvio começou no 10º dia do segundo mês e terminou no 27º dia do segundo mês do ano 601, ou seja, do próximo ano. O que dá um total aí, desde o momento que começou a chover, que Noé entrou 7 dias antes na arca, né? Passou 7 dias sem chover, mas desde o momento que começou a chover, foram 376 dias. Isso é do 17º dia do ano 600 da vida de Noé, até o 22º dia do segundo mês do ano 601 da vida de Noé. E isso foi no ano 1658. Então observe que após os 40 dias de chuva, houve também um período agora de 150 dias que as águas ficaram, né, ainda subindo sobre a terra, até que depois começou a minguar.
Alguns dizem que foram 5 meses, né? Nenhuma versão da Bíblia diz que é 5 meses. A versão original é 150 dias, porque não confundir 150 dias com 5 meses. Não há essa expressão de 5 meses na Bíblia, mas sim de 150 dias. E daí esse é o calendário do dilúvio. O dilúvio se inicia no ano 1657 e termina no ano 1658. Essa cronologia nos permite agora entender o seguinte, né? Em Gênesis 5:32 diz que Noé tinha 500 anos de idade quando gerou Sem, Cã e Jafé. Noé não teve trigêmeo, ele não gerou os 3 de uma vez. Em Gênesis 11:10 diz o seguinte, que são estas gerações de Sem. Ora, ele, né, Sem, era da idade de 100 anos quando gerou a Faxade 2 anos depois do dilúvio. Nós vimos que o dilúvio terminou no ano 1658. 2 anos depois do dilúvio é o ano 1660. Deu uma ampliada aqui para vocês observarem, né? Se Sem tinha 100 anos quando gerou a Faxade, 2 anos depois do dilúvio, então só somar 1658, quando terminou o dilúvio, 2 anos depois é o ano 1660. Logo, Sem nasceu 100 anos antes, ou seja, quando ele tinha 100 anos foi que nasceu a Faxade. E logo, então, 100 anos antes, o Sem nasceu no ano 1560, a idade de Sem, o filho de Noé, que daí deu origem ao povo de Israel, né, que são os semitas. Por isso que até hoje ainda se usa o termo antissemita, né, antissemitismo, porque vem da linhagem de Sem. A conclusão é que Gênesis 5:32 indica que Noé começou a ter filhos após os 500 anos, não que os 3 nasceram no mesmo ano. Sem nasceu no ano 1560, quando Noé tinha 503 anos. Então, portanto, Sem não foi o primogênito de Noé. É provável que Jafé, chamado mais velho, tenha nascido antes de Sem. Na Bíblia, o mesmo caso de Abraão, Terá, aos 70 anos gerou Abraão, Naó e Arã, mas Abraão, nós vamos ver mais adiante que ele não foi o primogênito, assim como também o escolhido de Deus, né, em relação aos filhos de Jacó, não foi o mais velho Rúben, mas José. O primogênito de Adão foi Caim, mas o homem justo da linhagem de Deus foi Abel, assim como também o filho de Isaac. Isaac teve Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito mais velho, mas o escolhido para continuar a linhagem do povo de Deus foi Jacó. Então, a Bíblia menciona aqueles que vai continuar a linhagem do povo de Deus em primeiro lugar, embora não tenha sido o primeiro a nascer. Depois dessas informações, partimos então para agora a cronologia, né, o cronogenealogia de Gênesis 11, 10 a 32, para chegar agora a Abraão. Então, Noé, aos 503 anos, gerou Sem, isso então foi no ano 1560. Depois Sem, com 100 anos, gerou a Faxade. E então a Faxade nasceu no ano 1660. A Faxade, aos 35 anos, gerou Salá no ano 1695. E Salá gerou Heber, Heber gerou Peleg, Peleg gerou Reu, Reu gerou Serug, Serug gerou Naó. Naó, com 29 anos, isso no ano 1880, gerou Terá. E Terá, então, gera Abraão quando ele tinha 130 anos. Embora o texto, a gente vamos ver o que diz a Bíblia sobre esse texto, sobre o nascimento agora de Abraão, para entender por que Abraão nasceu quando Terá tinha 130 anos e não 70 anos. O texto bíblico diz que viveu Terá 70 anos e gerou Abraão a Naó e Arã. Indica que Terá começou a ter filho a partir de 70 anos. Não significa que Abraão nasceu aos 70 ou que ele teve os 3 filhos, né, de uma vez. Não foi também trigêmeo. Mas também o texto de 11:32 de Gênesis diz que e foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Harã. Então Terá morreu com 205 anos de idade. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Mas observe que nós vamos ver que o chamado dele em Êxodo 12 é que ele estava em Ur dos Caldeus, né? E Estevão nos diz o seguinte: então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, que o chamado é quando Abraão estava lá em Ur dos Caldeus. E dali, depois que morreu seu pai, Deus o trouxe para esta terra. Então Abraão saiu de Harã após a morte de Terá, mas ele veio de Ur. O chamado dele foi quando ele estava em Ur dos Caldeus. E aí ele parou em Harã, possivelmente o pai adoeceu e aí o pai morreu, foi quando ele saiu então agora de Harã para, em obediência ao seu chamado, ir para Canaã. Daí então, em 1880, nasce Terá. 1950, quando Terá tinha 70 anos, então ele começa a ter filhos. Mas em 2010 é que Abraão nasce, quando Terá tinha 130 anos.
porque em 2085 é quando ele Terá morre em Harã, e aí então Abraão ele sai de Harã e vai para Canaã. Agora observe um detalhe, é que quando Abraão saiu de Harã, primeiro Gênesis 12:1 diz que disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E esse chamado ele recebeu quando estava em Ur dos Caldeus, porque o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã, ou seja, em Ur dos Caldeus. E então disse o Senhor, fez uma promessa a Abraão de que a sua descendência seria escravizada, né, e afligida. Primeiro seria peregrina, né, será peregrina em terra alheia e será escravizada e afligida por 400 anos. Lembre-se que era peregrina e depois escravizada. O povo de Israel não passou 400 anos de escravidão, mas passou peregrino, né? Desde que Isaac nasceu, já nasceu como um peregrino. E Êxodo 12:40 diz que o tempo que os filhos de Israel passaram no Egito, ou peregrinando, né, até entrar no Egito e lá foi escravizado depois, foram de 430 anos. E Paulo faz essa amarração dos 430 anos desde a promessa que foi feita a Abraão. Os 430 anos começam com a promessa feita a Abraão, porque ele diz: em uma aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei veio 430 anos depois, não invalida a promessa. Dessa maneira, o que nós podemos ver? Que Abraão nasceu no ano 2010 e ele, então, o chamado dele ocorreu quando ele tinha 70 anos, porque se você pegar 430 anos da promessa menos 400 anos, que é a descendência quando nasceu Isaac, dá uma diferença de 30 anos. Ou seja, entre a promessa de Deus e o nascimento de Isaac foram 30 anos depois, né? Abraão saiu com 75 anos de Harã, mas o chamado dele foi em Ur, quando ele tinha então 70 anos. E aqui está confirmado. Assim, entre 2080, né, da idade de Abraão, ou seja, quando ele tinha entre os 70 e 75 anos, Abraão viveu em Harã com seu pai por alguns anos. Quando Abraão tinha 75 anos, seu pai morre em Harã, né, Terá, e Isaac nasce no ano 2110, ou seja, 30 anos depois da promessa, quando Abraão tinha 70 anos. E por isso que a diferença, né? Aqui na promessa é o início dos 430 anos para o Êxodo. No nascimento de Isaac é o início dos 400 anos do nascimento de Isaac para o Êxodo. Então o ponto final do Êxodo é igual para os dois. 430 anos para a promessa feita a Abraão e 400 anos para o nascimento de Isaac, que se torna peregrino muitos anos, desde peregrinando por lá, né, pelas terras, até o Jacó entrou no Egito, quando José era governador. Ainda viveram muitos anos lá na terra de Gósen, não como escravos, só depois da morte de José, e entrou um faraó depois, né, depois que José morreu, aí seguiu um faraó que não conhecera José, foi quando começou a escravizar o povo de Deus. Então o povo de Deus não foi do 400 nem 200 anos escravo, eles foram peregrinos, depois é que foram escravos. Então, só para ficar claro e resumido, né, entre o chamado de Abraão e o Êxodo foram 430 anos. Abraão recebeu o seu chamado no ano 2080, quando ele tinha 70 anos de idade. E o Êxodo, então, ocorreu 430 anos depois, então no ano 2510 AM, ou seja, desde a criação, esse é o ano Mundi, que ocorreu o Êxodo. A outra ligação do texto para a próxima cronologia é que liga o Êxodo ao Templo de Salomão. É 1 Reis 6:1, né, que nos diz que no ano 480, depois da saída do povo de Israel do Egito, Salomão começou a construir o templo. E era o 4º ano do seu reinado. E então, aí, se foi no ano 480, então não completou 480 anos exatos ou completo, mas sim, nós temos completo 479 anos, porque o ano que ele começou era o ano 480, ou seja, tinha começado, estava no meio, mas não tinha terminado. Por isso que diz que no ano 480. Logo, quando nós somamos aqui o Êxodo 2510 mais 479, nós chegamos ao ano 2989 AM, né? Desde a criação foi quando teve início a construção do primeiro templo, o Templo de Salomão. Daí então, nós fazemos agora a ligação completa, né, através das cronologias de Gênesis 5 e 11, nós chegamos até Abraão.
E agora o texto de Êxodo e Paulo, em Gálatas 3,17, liga 430 anos de Abraão, do chamado de Abraão ao Êxodo, em 430 anos. E 1 Reis 6,1 liga o Êxodo ao início do templo da construção do primeiro templo, né, no quarto ano de Salomão, um período de 480 anos, 479 completo, o que chega ao ano 2989, desde a criação. Agora, a questão é, né, eu estou usando o ano aqui, ano mundi, né, ou seja, desde a criação, mas o ano civil antes de Cristo. Isso, né, já através das postagens anteriores que vocês podem consultar e podem assistir, uma foi essa, né, e a Bíblia está certa, os 6.000 anos será em 2030. Através dessa postagem, nós demonstramos de uma forma matemática, física e astronômica, né, usando esses cálculos, que nós fizemos lá nesse último estudo um levantamento do ano 1600 até o ano 2030, ou seja, abrangendo aí cerca de 450 anos, e esses anos, de acordo com o dia que é determinado pelo ano tropical, né, que não é determinado pelo calendário, e sim pelo ano tropical, o dia da semana com a hora do equinócio, né, com apenas uma diferença aí no máximo de 1 hora para mais ou para menos, então houve um acerto aí de 100% de ancoragem do ano mundi com o ano civil. E isso refletiu ao longo de todos os anos, desde o ano 1600 ao ano 2031. Com isso, podemos amarrar claramente e poder dizer com a certeza de 100%, né, de certeza, de que o ano 2024 corresponde ao ano 5.994, desde a criação, e que o ano 2026 corresponde ao ano 5.996, desde a criação. E isso matematicamente comprovado, né? Matematicamente, através de cálculos astronômicos. Assim também, antes desse, foi publicado também um estudo intitulado Tabela dos Equinócios, 2030, 2000 a 2031. E nessa tabela ficou demonstrado, com base no mesmo estudo, de que o ano 2000 corresponde ao ano 5.970. E assim sucessivamente, até que cheguemos ao ano 2015, que corresponde ao ano 5.985. Bem como o ano atual, nós já vimos 2026, que está ancorado, né, atrelado ao ano 5.996 desde a criação, o que nos leva a que o ano 6.000 ele compreende todo o ano 2030. Quando ele termina no equinócio do ano então 2031, ou seja, quando começa o outono aqui no hemisfério sul, no Brasil, e a primavera no hemisfério norte, especificamente em Israel. Dessa maneira, nós podemos então retroagir toda a tabela, todo o cálculo, porque se ele fez essa ancoragem, ele amarrou o ano civil com o ano mundi em cerca de 450 anos, então ele amarra tanto para frente como para trás. Daí nós podemos agora datar o ano mundi, né, ou seja, o ano da criação com o ano civil, ou seja, do nosso calendário. Dessa maneira, a criação podemos então datar aqui matematicamente de que a criação ocorreu no ano 3.970 a.C., né? Ou seja, foi o período da era cristã, embora a gente sabe que Cristo nasceu 4.004 antes de Cristo, porque é datado aí a virada do ano 1 antes de Cristo ao ano 1 depois de Cristo. Então nós temos um período aí, eu chamo ou antes da era comum, como alguns podem colocar, ou AC, compreende o ano 3.970. E então, dessa maneira, o Êxodo fica datado do ano 1461 a.C., nem 1448, nem 1453, nem 1425, 1461. E isso está datado, como já demonstrado, de uma forma aí absolutamente matemática. Então, Davi, quando ele tinha 30 anos de idade, ele começa o seu reinado em Judá, e depois, posteriormente, envolve todo Israel. Então, quando ele começa o reinado dele com 30 anos de idade, é no ano 1024 a.C. Por isso que Davi é datado aí mais ou menos de 1000 anos antes de Cristo. E então, o quarto ano de Salomão, quando ele começou a construir o primeiro templo, foi no ano 982. Nem 1000, nem 1004, nem 930, nem 960, mas 1982 antes de Cristo é a data então do início da construção do primeiro templo. Assim, a partir de Salomão começa
também agora o período com a morte de Salomão, o reino é dividido, né? Começa os reinos agora, o reino dividido o reino do norte, que passa a ser Israel com as 10 tribos, e o reino do sul, que passa a ser Judá com 2 tribos, que é Judá e Benjamim. Então essa cisão, né, ou essa ruptura, ocorre no ano 3025 AM, desde a criação. E esse ano, que ano é? Então o ano que ocorre a divisão em 2 reinos de Israel, em 2 reinos, reino do norte e reino do sul, foi o ano então 946 a.C. Essa é a data do início do reinado de Roboão e também de Jeroboão. Roboão no reino do sul, Judá, e Roboão no reino do norte, Israel. Daí então nós temos a queda do reino do norte, Israel, quando ele cai diante dos assírios, e aí Israel deixa de ser um povo, uma nação, e apenas um remanescente volta para Judá, dos que queriam continuar adorando a Deus, e todas as tribos voltam, alguns, né, poucos, mas voltam para morar em Jerusalém. E aí continua, por isso depois continua, mesmo sendo a maioria Judá e denominou judeu, mas passa ainda a se chamar o povo de Israel, porque as 12 tribos praticamente ficaram lá misturadas. E ocorre também que posteriormente, então, ocorre a queda de Jerusalém, né? Aí quando Nabucodonosor vem, invade Jerusalém, queima o templo, derruba tudo. Isso ocorre então 360 anos depois da divisão do reino, né? Nesse período de 360 anos. Observe que o início do reinado de Roboão, quando dividiu as tribos, o reino foi em 946, 360 anos depois, em 586, ocorre então a queda de Jerusalém para a Babilônia, quando o povo de Israel é levado cativo para a Babilônia. E no ano 539 ocorre então a queda de Babilônia diante do Império Medo-Persa, quando então ocasiona aí a queda de Babilônia no ano 539, que corresponde aí ao ano 3432 desde a criação. E por fim chega a dedicação, né? No 6º ano de Dario, então é inaugurado o segundo templo. E aí você vê que desde a queda do primeiro templo a sua dedicação, ou seja, a sua reinauguração, que chama agora o segundo templo, então foram 70 anos. E isso então dá um total aí, desde a divisão do reino, né, o início de Roboão até o reinício do templo, quando Deus reagrupa de novo todo Israel, né, todos os remanescentes, todos que quiseram voltar, e se junta de novo as 12 tribos, então 430 anos depois. Talvez isso aqui compreenda o período da profecia de Ezequiel 4, que Ezequiel fica deitado de um lado 390 anos para carregar os pecados, a iniquidade de Israel, e 40 anos deitado no outro lado para carregar os pecados de Judá. Então 390 mais 40 dá 430 anos. Pode ser esse período todinho aqui, abrange, para que então cumpra a profecia de Ezequiel 4. E agora vamos fazer uma datação do período ainda antes de Cristo para entrar na era depois de Cristo. E vamos usar a data aqui da profecia das 70 semanas de Daniel, que ela teve início no ano 457, isso já está comprovado, datado astronomicamente, e essa profecia começa no ano 3514 desde a criação, que corresponde ao ano 457 a.C., que foi o 7º ano do reinado de Artaxerxes I, quando aí teve o decreto de Ciro, né, e após esse decreto de Ciro, o povo começa a voltar para Jerusalém, e aí depois vai reconstruir o templo, a cidade, e aí entra, né, nesse envolvimento aqui Esdras e Neemias. Acontece que no ano 4 a.C. nasce Jesus, no ano 3.967, desde a criação, né, no ano AM. Então Jesus nasce 4 anos antes da era de Cristo, porque a era de Cristo é a partir do ano 1 DC. Então Cristo nasceu ainda na era antes de Cristo, a era AEC, né? Alguns adotam como antes da era comum. E no ano 27, então, quando Cristo tinha 30 anos, né? Se ele nasceu no ano 4 AC, 30 anos depois é o ano 27, o ano 3.997. Se você somar 3.967 mais 30 dá 3.997. Cristo tinha 30 anos quando foi batizado no ano 27. Na metade da semana, 3 anos e meio depois, houve a morte de Jesus na cruz do Calvário, que aí foi quando findou os 4.000 anos. Então no início do ano 4001, que era o início
do ano 31, que já que ele morreu no dia 14, né, do primeiro mês, então no início aí do ano, era o ano, então, início do quinto milênio, né, o ano 4001, início do quinto milênio. E daí então o próximo marco cronológico é a destruição de Jerusalém, e a destruição final, né, de Jerusalém pelos romanos. E essa destruição foi total e completa com o templo também, que foi destruído e queimado no ano 70, e que corresponde aí 4040 depois, desde a criação, né, o ano 4040 AM. Engraçado, né, você observa que talvez seja até alguma mensagem divina, né, nesse ano 40 duas vezes, mas é o ano 4040 da destruição de Jerusalém. Um aspecto interessante é que do chamado de Abraão, quando ele tinha 70 anos no ano 2080, até a destruição de Jerusalém no ano 4040, nós temos um período aí de 1960 anos, que pode ser dividido em 4 períodos de 490 anos. Então, Abraão não foi chamado só para fundar uma nação, ou dar início a uma nação, que é a nação do Estado de Israel, mas também para dar início a uma religião, ou seja, o judaísmo, que tinha como objetivo, como propósito, fazer com que todo o mundo fosse de Deus, ou seja, levar o reino de Deus ao mundo, implantar o reino de Deus nesse mundo através de Israel. Israel era para ser a luz do mundo, o sal da terra, um conduto do evangelho e do reino de Deus ao mundo. E esse período foi de 1960 anos, então Israel foi rejeitado, né, por não cumprir a sua missão, o seu propósito, foi rejeitado, digamos assim, teologicamente, religiosamente, e deixou de ser um povo escolhido de Deus. A partir agora da destruição de Jerusalém, desse marco cronológico no ano 70, nós também agora vamos avançar e vamos dividir também um mesmo período de 490 anos, 4 períodos de 490 anos, que compreende aí 1960 anos. Então nós chegamos aí ao ano 1540, depois dos 490 anos. Então esse mesmo período que foi de Abraão à destruição de Jerusalém, nós vamos aplicar agora após a destruição de Jerusalém. E aí nós também dividimos em 4 períodos de 490 anos, e o primeiro período então vai de 70 a 560, o segundo período do ano 560 ao ano 1050, já estou falando aqui o ano civil, né, no ano até chegar ao ano atual, e do ano 1050 a 1540 temos o terceiro período aí, que envolve as cruzadas, grandes navegações, e o quarto período começa então de 1540 a 2030, o que também totaliza aí 1960 anos. Vamos analisar isso agora um pouco melhor, para compreender esse período também de 1960 anos. O que nós podemos ver é que quando nós chegamos a esse último período de 490 anos, porque entre Jerusalém, a destruição de Jerusalém e o início, né, depois de 3 períodos de 490 anos, tem o último bloco de 490 anos, que vai aqui de 1540 ao ano 2030. O que é que nós podemos concluir disso? Ora, em 1540, no dia 27 de setembro, que pelo calendário juliano é 27 de setembro, mas pelo calendário gregoriano é 7 de outubro de 1540, foi assinada a bula onde houve a criação formal aí da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi criada para combater a reforma, ou seja, né, a criação de uma entidade ou organismo para servir de contra-reforma, né, ou seja, impedir a pregação do Evangelho. E aí então é um marco importante, porque a partir daí de 1540, quando nós chegamos a exato 7 de outubro de 2023, quando dá exatamente 483 anos, ou seja, de um período de 490 eu tiro 7 anos. Quando eu tiro 7 anos, então dá 483. E ocorre aí, estoura a guerra entre Israel e Hamas. Essa guerra está até hoje, né, envolvendo aí, porque depois de Israel e Hamas envolve o Líbano, envolve o Irã, mas começou lá. E porque tem a ver tudo ali com a Palestina e com os árabes. E essa guerra, então, ela tem uma conotação, a ligação assim como também com o período com o marco, né, com o primeiro período, o marco que o sucede, foi a Contra-Reforma.
E aí, se esse período estiver realmente certo, essa guerra de Israel ela tem a ver também agora com a pregação do Evangelho, porque é exatamente nessa área do Oriente Médio é que mais é impedido o Evangelho ali de penetrar, né, de alcançar as pessoas devido à ditadura dos seus governantes, devido ao regime teocrático da maioria desses países que são muçulmanos. E então esses ditadores, esses países teocráticos precisam cair, precisam ceder, precisa haver algo que permita que o povo goze de liberdade religiosa. E esse período então de 7 anos pode abranger justamente esse período em que o Evangelho vai ser pregado. Precisa haver um período também de relativa paz para isso acontecer, antes que venha os últimos 3 anos e meio, que vai ser então os últimos 3 anos e meio até 7 de 10 de 2030. O que ocorre em 7 de 10 de 2030? Vamos ainda entender se dentro do contexto profético, né? Nós saímos um pouco do contexto agora astronômico, do calendário, para entender o contexto profético, mas o período do calendário vai até 2030, nesse período que é semelhante ao período que foi do judaísmo. E esse período agora nós vemos que está relacionado ao cristianismo, ou seja, com a rejeição dos judeus, quem entrou em cena ou quem foi eleito ou escolhido foi a igreja. E a igreja que está espalhada pelo mundo inteiro, né? Porque a igreja ela é pregada, o evangelho é pregado a toda a nação, tribo e língua. Não agora está restrito a um povo, a uma etnia, a uma nação, mas aos cristãos que formam a igreja do mundo inteiro. Esse povo também ele pode desfrutar desse mesmo período também de 1960 anos, e que chega então ao período final aí de outubro, né, setembro, outubro de 2030. Então, o que acontece? Se está ligado ao Evangelho, então é como se aqui pudesse entender que termina a pregação do Evangelho. Não é o fim do 6º milênio, não é o fim, mas pode ser o fim, então, justamente da pregação do Evangelho, ou seja, né, da religião cristã no mundo. Ela deixa de existir, assim como o judaísmo deixou, mas ela deixa de existir com o término de sua missão, ou seja, com o cumprimento da missão, e não mais com sua rejeição. Como já vimos, o 6º milênio ele termina no dia 20 de março de 2031 e não em outubro de 2030. Ou seja, há um período aí cerca de 6 meses entre o fim da pregação do Evangelho, que a gente pode caracterizar como fechamento da porta da graça, e então até o fim do 6º milênio, que vem aqui ser em março de 2031. E a pergunta é, o que pode acontecer nesse período? Primeiro vamos ver antes, nesse período ainda aqui, que o Evangelho ainda está sendo pregado, então é preciso que aqui ocorra as profecias concernentes antes do fechamento da porta da graça, que é a chuva serôdia, ou seja, o último Pentecoste, o selamento do povo de Deus para que eles estejam aptos, capacitados e habilitados pelo Espírito Santo a dar a última mensagem ao mundo, que é o último clamor. E esse último clamor está aí envolvido, né? Agora o que vai envolver a mensagem final é adorar a Deus o Criador, e isso é um chamado a adorar no seu santo dia, que é o sábado, quando justamente aqui vai estar envolvido o decreto dominical. Enquanto Babilônia convoca o mundo para adorar a Babilônia, guardando o domingo, observando o domingo como sétimo, como dia de descanso, ou dizendo que é o dia do Senhor, o povo de Deus vai estar conclamando o mundo para adorar o Criador, o verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra, que estabeleceu o 7º dia, o sábado, como o dia do Senhor. E aqui vai estar justamente envolvendo todas essas profecias antes do fechamento da porta da graça, que depois que fechar, em que cada um tomou seus lados, suas decisões, então o que vai ocorrer? Aí a gente vai ver que as profecias que ocorrem depois do fechamento da porta da graça, quando Jesus então ele termina a sua obra intercessória no santuário celestial, e aí finda, né, a sua intercessão, não há mais perdão, quem está perdoado está, quem não está, como diz Apocalipse 22:11, quando então continue o justo cometendo injustiça, o ímpio na prática da impiedade, e o justo continue na prática da justiça, e quem é santo continue a santificar-se, porque aí não tem mais salvação, porque encerrou a porta da graça. Com isso vem um tempo de angústia, nesse tempo de angústia que chama justamente a grande angústia. Essa grande angústia é para o mundo, não é para o povo de Deus, porque nesse tempo será livre o teu povo, né? Ou seja, o povo de Deus será salvo desse tempo, porque essa grande angústia não é para o povo de Deus,
povo de Deus, sim, vai estar perseguido, alguns presos, mas não vai passar pela angústia que vai passar as nações, que até porque o povo de Deus vai estar recolhido, né? Alguns em montanhas, cavernas, ou nos campos, outros chegarão até em calabouços, então não vai estar no meio do mundo ninguém, nem o povo de Deus vai estar livre assim, andando livremente, não vai ter liberdade de locomoção. Daí essa grande angústia não é para os ímpios, não para o povo de Deus. Para o povo de Deus, então, aqui vai se cumprir o Salmo 91, porque as pragas que virão, as 7 pragas, é para os ímpios. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O Salmo 91 agora se aplica a esse período das pragas que não vão atingir o povo de Deus, somente aqueles que então que rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a Deus e deliberadamente não queriam saber de Deus. E nesse período também ocorre aí a retirada do apoio popular à Babilônia, conforme Apocalipse 17, mas as nações, né, a besta e os reis do mundo vão continuar a perseguição com o Armagedon, a preparação. Eles vão, em reuniões, vão decretar a morte desse povo de Deus, porque vai atribuir a essa grande angústia de sofrimento, de problemas aí climáticos, políticos, crise em geral, vai atribuir ao povo de Deus. Então eles vão querer decretar que todos os povos de Deus que está na terra vão morrer. E com isso o povo de Deus vai passar por o que chamamos angústia de Jacó. Ou seja, né, é a questão, porque sabe que aqui quem está salvo, quem está perdido, está perdido. E essa angústia leva a uma profunda aflição espiritual. Não é o medo da condenação, mas a intensa busca de Deus e exame pessoal. E Ellen White compara essa experiência à luta de Jacó com Deus, né, junto ao val de Jaboque. Não era achar que está condenado, que está perdido, mas sim um desejo, né, de se agarrar a Deus e dizer: eu não te largo, eu não te solto, porque enquanto não vieres, né, porque esse é o desejo dos fiéis, que Jesus venha logo para passar por esse período, porque o povo de Deus não tem medo de morrer, porque afinal já está morto em Cristo, né? A gente não está lutando pela vida, estamos lutando por Jesus, então a nossa vida está nas mãos dele, não temos medo da morte. Nós queremos ser fiéis até o fim, e ser fiel, se possível, se necessário, mesmo em face da morte, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E então as nações se reúnem para o grande Armagedon, que é a batalha final, a última batalha, quando eles querem justamente pôr em execução o decreto de morte e dar cabo do povo de Deus que se acha aí na terra, em todos os lugares, montanhas, deserto, colinas, vales, cavernas, campos, inclusive também na prisão. Mas quando eles se preparam, né, o Armagedon, então ocorre então toneladas de pedras de 35 toneladas, começa, aliás, 40 quilos em cada pedra, ou 35 quilos, 40 quilos, começa a cair sobre o mundo com um grande terremoto, e Deus intervém e não permite que os reis, governantes no mundo inteiro chegue perto do seu povo. Então ele intervém com a sua vinda. Dessa maneira, a cronologia bíblica ela está completa, do ano 1 ao ano 6000. E não há dúvida de que o ano 6000 ele realmente tem o seu lugar, né? Ele tem o seu lugar no ano de 2030. Quando começar 2030, começa o ano 6000. Então precisa que ele se estenda ao longo de 2030, e de acordo com o calendário bíblico, ele só termina em março, né, no equinócio de março de 2031. Então fizemos aí a amarração, né, do ano desde a criação com o ano civil, para entender em que ano nós estamos. E aí entender que estamos chegando muito perto do final desses 6000 anos, e na última postagem também falamos aí o que vai acontecer quando terminar os 6000 anos. Foi também uma postagem nossa aí: a terra será desolada, a terra, ou a terra será desolada, baseada no capítulo 41 do livro Grande Conflito, que já falei lá, né, sobre o que vai acontecer quando terminar os 6000 anos. Mas aqui procuramos demonstrar dessa maneira esse período, essa cronologia bíblica, que nos deixa aí através não de sonhos, nem superstição, nem alarmismo, nem medo, nem comparações, nem coisa alguma, a não ser realmente de uma forma bem estruturada, bem estudada, pesquisada, de forma matemática, física e astronômica. Deixamos demonstrado aí que a cronologia está realmente certa, de que estamos no ano 5.996, em breve chegaremos ao ano 6000, e assim nós podemos entender, né, que nós somos a última geração.